Boa tarde novamente, meus irmãos. Estamos aqui no terceiro podcast de hoje, né? Como o Zé falou, temos que dividir por causa do tempo que é escasso no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas mais ou menos. Mas também não estou deixando a gente fazer um vídeo muito comprido. Não é, José? É verdade, Altemar. Altemar, qual foi a tradução que você falou que sobre o batismo, Espírito Santo, o que eu falei aqui no outro vídeo, que você não me corrigiu, que... O que é o batismo que ele falou, muitos vão entender como fosse o batismo dentro da renovação carismática católica, que é o batismo do Espírito Santo. Também tem na igreja evangélica, Tem. De receber o dom do Espírito Santo, o dom de língua, essas coisas. Não, tem que saber discernir. Que eu falei para você aqui, um pouco antes desse novo vídeo agora, que está começando agora, que tem não é que são dois batismos, mas a gente falou a palavra batismo, dois sentidos. Tem o do batismo quando criança, né? Quando criança, bebezinho, ou criança bem novinha, que os pais levam lá para a igreja e chamam um casal de amigos, né, para ser padrinho, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou, subiu aos céus, depois de 40 dias de ressurreição, ele mandou os apóstolos batizarem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos se tornarem discípulos de Cristo. Aí a gente não tem esse poder de nós batizamos ninguém, tem só se a pessoa estiver morrendo. Aí você pode até batizar a pessoa, tá? Mas se não, não. Mas o batismo também no Espírito Santo é você receber o Espírito Santo, receber dom de língua, de profecia, da palavra, de evangelizar e dom de ciência, um monte de coisa, entendeu? Tem que saber discernir. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que recebe quando criança, e batismo no Espírito Santo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batismo no Espírito Santo. O batismo em nome da Santíssima Trindade é quando você é bebê. Se o padre ou o ministro do batismo joga o diácono, joga água na sua cabeça, fala, eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é quando você recebe os dons de língua, da palavra, da ciência e vários dons. Entendeu? Ok, Altemar. Altemar, na igreja católica, né, é um pouco diferente do batismo da igreja evangélica. Porque assim, a criança até 6 anos, está no catecismo da igreja católica, a criança até 6 anos, os pais levam para ser batizado, os pais. E os pais chamam os padrinhos como testemunho, tá? E lá ele vai fazer uma formação, né, de 2, 3 dias de formação, explicando como funciona o batismo, né, os compromissos que os pais têm, os compromissos que o padre tem dentro da igreja, certo? Aí uns falam assim, mas ele não tem pecado. Presta atenção. Ele é filho do pecador. O pai e a mãe não é santo, assim. Eles têm pecado deles, mas tem um pecado venial, né? Tem um pecado venial contrário não só dos pais, contrário lá do começo do mundo de Adão e Eva. Por causa do pecado de Adão e Eva, a gente contraiu o pecado original, né? Tem nada a ver com maçã, a serpente e essas coisas. Tem a ver o Adão e Eva, o pecado deles lá, que é original. Por isso não é pecado grave, mas quem morrer nesse pecado pode ser que não vá para o céu direto, passe pelo purgatório, mesmo sendo bebê, entendeu? Por culpa não deles, mas dos pais que não batizaram a criança, né? Mas geralmente quando a criança, se Deus lhe guarda a criança morrer, se ser batizada, não é que ela não vai para o inferno, né? Não, Zé não quer falar isso, mas falar que não vai para o inferno, que ela é criança, aí ela vai para o purgatório, né? Depois vai para o céu. Mas geralmente a criança quando morre geralmente vai para o céu direto, que ela não tem pecado grave nem nada, né? Mas como o Zé falou, a gente tem que ser batizado para tirar o pecado original. É o único pecado que a gente tem, não que venha de nós, vem de Adão e Eva e dos nossos pais, entendeu? Aí por isso que quando Nossa Senhora teve Jesus, ela foi a única ela e Jesus foram os únicos que não tiveram pecado nenhum, nem venial, porque eles já eram santificados para não ter esse pecado. E aí é o seguinte, quer dizer, o batismo tira esse pecado, né? Tira, limpa. A criança fica 100% purificada. Se Deus livre, ela fosse morrer nessa época, ela voaria para o céu como um anjo, né? O ser humano é muito cabeça dura. Não, eu só vou batizar meus filhos quando eles estiverem grandes. Mas quem deu esse dom para você, esse poder que essa criança pode ficar a idade adulta? Quem garante para você que essa criança não pode partir antes da idade adulta? Muitos falam que eu vou me converter, eu vou me converter quando eu ficar velho. Agora eu não quero me converter, não quero buscar farra, brincar, zoar, festejar, ir para baile, ir para forró, tudo essas coisas. Que nem um amigo meu, que eu não vou citar nome também, que o Zé conhece também, falou ontem para mim, vou te levar num baile lá, no forró, e vamos ver quem conquista mais mulheres.
e falou de beleza que era mais bonito que eu. Eu falei assim, vocês vão dar risada, depois dar risada, não tem problema. Que eu falei assim, se eu for mais feio que você, meu amigo, eu tô ferrado. Que tu já é feio. Se eu for mais feio que você, eu tô ferrado. E se você quiser ir para ganhar mulheres, eu não quero saber não, porque eu sou casado, sou bem fiel à minha esposa. Quero saber só da minha esposa. Se você quiser ir pecar, o problema é seu. Então o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem, todo lugar que a gente for, a gente pode se divertir, como nós falamos no primeiro podcast, não é pecado. Mas tem que saber entrar e sair e não pecar. Tá certo, Atemar. Assim, vamos lá, Atemar. Assim, o batismo de criança é válido, né, Atemar, pela igreja? Tem alguma passagem na Bíblia que fala do batismo de criança, Atemar? Não, propriamente dito, não. Mas tem aquela passagem que Paulo, no carcereiro, né? Que Paulo falou que todos da sua família foram batizados. Quer dizer, se é todos, com certeza tem criança ali, né, Atemar? Tinha. Vamos ler qual, sabe qual é essa Não parte? lembro a parte direito, mas é na primeira, Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, mas não lembro o capítulo não. Vou ver aqui, pessoal. Vou ver aqui, que como eu falei, eu tenho boa memória, não vai dar para lembrar tudo não. Porque a Bíblia é muito extensa, né? Muita coisa para lembrar. Aí quando ele vai procurando lá, a igreja católica é assim, a criança, né, nasce, depois de ficar durinho 3, 4 meses, né, já firme, os pais arrumam os padrinhos, né, se possível casado na igreja católica ou parente, tá? Sendo parente não precisa ser casado, tipo primo, irmão, o pai, o avô, não precisa. Ou amigos, né? Tá? Agora, se for amigos, a igreja aconselha que sejam casados ou solteiros. Casados ou solteiros, para dar testemunho à criança, né? Por quê? Porque eles vão testemunhar, dar testemunho. Você imagine o pai dar para a criança ser batizada para um cidadão, e o cidadão não está nem aí, não vai para a igreja, não reza. Que exemplo esse cidadão vai dar para essa criança, né? Por isso é bom que faça uma boa escolha, tá? Agora, quando a criança tem 6 anos de idade, aí sim, tem que ir para pré-catequese, tá? Pré-catequese, que é uma preparação para aquela pessoa, para que ela saiba o mínimo do que está recebendo. Como voltando à parte que o Zé falou aqui, do carcereiro que prendeu, foi obrigado, né? Foi obrigado, não é porque ele quis, né? Muitas vezes o que a pessoa faz não é porque ela quer, que ela é obrigada a fazer, né? Ele foi obrigado a prender, ele não era convertido também, era pagão. O carcereiro que prendeu São Paulo e São Silas, né? Sim. Lá em Roma, se não me engano, em Roma, ou Jerusalém. Aí eles estavam lá, e tá aqui, eu vou ler aqui essa parte, tá? Para vocês entenderem melhor. Eu achei, graças a Deus eu lembrei, ó. Eu lembrei e achei mais rápido. Atos 16, do 25 em diante. À meia-noite, sempre à meia-noite ou meio-dia, as pontos principais do dia que Deus coloca as bênçãos dele. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. E o carcereiro também, claro, né? De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. O carcereiro pediu tochas e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Não é que ele adorou Paulo e Silas, ele caiu aos pés de arrependimento, de conversão. Ele ficou arrependido, viu que era o poder de Deus que estava agindo em Paulo e Silas, né? Aí falou assim, e fala aqui, conduziu-os para fora, o carcereiro conduziu eles para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Acredite no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Aí vai falar a parte que o Zé falou do batismo. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir foi batizado junto com todos os seus. Então, se com certeza, como o Zé falou, esse aqui não fala que vocês tinham filho, mas com certeza tinham filho. Geralmente os casais, Deus dá a bênção de ter filho, né? Eu sou casado e infelizmente não pude ter filho com a minha esposa, Deus não permitiu. Mas a maioria tem, né? O Zé tem 7, eu não tenho nenhum, mas tenho filhos espirituais, né? Então esse carcereiro com certeza a irmã dele tinha filho. Então se foi batizado ele, a família, então foi batizado ele, a mulher e os filhos. Então para Deus não tem idade para ser batizado. Para Deus, desde cedo, até um velho, uma pessoa idosa pode ser batizada. Quando eu fui crismado, pessoal, vocês vão se admirar. Eu lembrei agora, não estava lembrando, mas lembrei agora. Um senhor de 76 anos foi crismado junto comigo. Todo mundo era jovem de idade, só ele que tinha 76. E ele não teve vergonha. Ele está lá no meio de nós e a gente ficou contente. Eu não conhecia ele não, conheci naquele dia.
E ele deve ter morrido, que isso foi em 88, 36 anos, 35 anos atrás, né? Vamos dizer 36, né? Aí só ele de idoso, mas ele estava lá firme, ele quis ser crismado. Então a gente não pode desistir, mesmo sendo idoso, não desista de ser batizado, fazer a primeira comunhão, o crisma, porque tudo para Deus é possível. Aí aqui você vê que o batismo nos purifica, tira esses pecados, né, da nossa vida. E a criança vai acumular pecado depois da sua consciência, lá depois de 7 anos diante, com a sua consciência, os atos que ela cometeu, começa a criar umas manchinhas de pecado. Por isso você vê, o perdão, o pecado, sempre estão junto com a misericórdia de Deus, para o bem-estar da criança. E se a criança tiver uma vida boa religiosa na igreja, com certeza ela vai cometer muito pouco pecado. E a gente tem que também tomar cuidado, não pensar só porque a criança é criancinha, como o Zé falou aí, falou agora, que ele está sem pecado. Até 7 anos, mesmo que ele peque, Deus não vai considerar como pecado, né? Que a igreja já estudou sobre isso e viu que 7 anos para baixo, mesmo que peque, eu creio que não vai pecar gravemente, que a criança não sabe o que é pecar gravemente, mas depois de 7 anos para cima já tem um pouquinho de entendimento, já mais ou menos, o que é o certo e errado, aí já começa a pecar. Se pecar gravemente, aí se já tiver primeiro comunhão, que é muito difícil, mas o Papa São Pio X, em 1905, 1910 mais ou menos, no começo do século passado, ele aprovou crianças de 7 anos para cima fazerem primeira comunhão, tá? Preparado para a primeira comunhão, para poder se confessar e comungar. Isso é atravessado de quem? De uma santa, Santa Imelda Lambertini, uma santa italiana que morreu com 10 anos. Ela comungou uma vez só e morreu. Morreu tanto amor à Eucaristia. Ela acreditava tanto que Jesus estava na Eucaristia, que várias freiras da ordem dominicana na Itália, em Bolonha, na Itália, queriam desistir da ordem religiosa, né? Sair do convento. E viu uma menina de 10 anos que era santa em vida. E pegaram o exemplo dela. E ela queria comungar, tinha um desejo ardente de comungar, e o padre não deixava, nem a Madre Superiora, porque ela tinha que ser com 11 anos para cima que podia comungar aquele tempo, né? Em 1333, só podia comungar de 11 anos para cima, ela tinha 10, faltava um ano. Calma, minha filha, que o ano que vem você faz. Mas ela tinha fome e sede, falava assim para as freiras, o que ela falava? Como vocês não morrem comungando o corpo e sangue de Cristo? Não morrem de amor por Jesus. Ela falou, por que você está falando essa besteira, Imelda? Claro que não vão morrer. Aí ela participou da missa da véspera para o dia da Ascensão do Senhor, que caiu no dia 12 de maio de 1333, tá? A Ascensão do Senhor de 1333 foi 12 de maio. Aí o padre celebrou a missa da meia-noite, né? E lá só tinha vela, tocha, essas coisas. Aí quando ele consagrou a hóstia, acabou de consagrar a hóstia, a hóstia saiu da mão dele, milagrosamente a hóstia saiu da mão dele e foi lá em direção a ela. Fez um caminho luminoso, toda a Madre Superior, o padre, todas as freiras ficaram assombradas, né? Aí ela foi, a hóstia parou em cima da cabeça dela, cheia de luz. E o padre percebeu que Deus queria que desse comunhão para ela. Foi lá, pegou a comunhão, deu para ela. Ela comungou, se abaixou, foi adorar o Santíssimo. Mas deixaram ela adorar. Deixaram, demorou um tempo, mas deixaram. Por passou muito tempo, acharam esquisito, porque ela não voltava, né? Como a gente volta depois de estar em êxtase e adorando o Santíssimo, depois da comunhão. Foram mexer com ela, tinha morrido. Aí ela morreu de amor, Santa Imelda Lambertini, né? A única pessoa que eu saiba, mesmo entre os santos, que morreu de amor, comungou uma única vez e morreu. Então aí né, que eu falei agora, São Pio X, ele, por causa dessa santa, ele a exaltou como padroeira dos comungantes, aqueles que estão se preparando para a primeira comunhão. A padroeira deles é Santa Imelda Lambertini, por causa que São Pio X colocou ela como padroeira dos comungantes. E por causa dela, ele permitiu crianças de 7 anos para cima para se preparar para a comunhão. E pegando o ganchinho do tema, os pais, eles são responsáveis para dar o batismo para seus filhos, levar para a primeira comunhão e até o crisma. Os pais que não fazem esse roteiro, ele leva o pecado para o caixão. Está no catecismo. Se o pai batizar seu filho, levar a primeira comunhão e até o crisma, ele está livre dos pecados cometidos daquele adolescente em seguida do crisma. Mas se não ele fizer isso, ele vai levar o pecado no caixão. Assim, tome cuidado, a coisa é muito séria. Um abraço e até a próxima vídeo. Espera um pouquinho, Zé, só para terminar, eu ia falar uma coisa, eu tinha esquecido, agora você falou isso, eu lembrei. Que a gente também tem que tomar cuidado para a gente não passar no purgatório. Que o purgatório, quem pensa que não se sofre lá,
pensa que só fica lá só com a única tristeza é a ausência de Deus, não sentir Deus lá, que a pessoa no purgatório não sente Deus, não vê Deus, como não vê aqui também, mas a gente sabe que Jesus está na Eucaristia e tudo. Lá ele sente a falta de Deus, a ausência de Deus, e também tem fogo, tem 3 estados. É gelo, muito frio, muito calor, e a dor que sente lá no lugar muito maior, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não passar nem no purgatório, porque lá se sofre muito. Mas quem for no purgatório... Fogo, frio e solidão, né? Mas quem for no purgatório está salvo, viu? Quem for passar por lá, resta pelo menos passar por lá, mas é bom subir direto. Um abraço, até o Um próximo. abraço, até a próxima.